Mesmo quando o Max Verstappen não vence, ele dá show e marca ponto na Fórmula 1. Eu não estou falando de ponto que ele acumulou com a terceira posição no GP do México. Eu estou falando que ele marca um ponto mostrando que ele é realmente o melhor piloto da atualidade. E eu sei que eu estou sendo redundante para começar o vídeo, mas eu acho importante a gente fazer o registro de como foi impressionante o GP do México para o piloto holandês. Eu confesso que eu não acreditava que ele poderia chegar até o final da corrida com o pneu macio, mas se tem algo que a Red Bull, essa atual Red Bull, que a gente passou o ano dizendo que era a terceira ou quarta força e agora não é mais, porque não só o Verstappen melhorou como o Tsunoda também, e o melhor termômetro para um carro da Red Bull é sempre o segundo piloto e não o primeiro. Se tem uma coisa que a Red Bull melhorou é na gestão de pneus. E o Verstappen, além de ser um piloto muito habilidoso, é muito inteligente. Ele sabe como conservar pneus e teve uma ajuda de um carro que melhorou substancialmente a ponto dele ser uma ameaça para Norris e Piastri para o título mundial. A pergunta que fica depois do GP do México, que ele não venceu, mas pelo menos chegou no pódio e entregou uma performance que, na minha modesta opinião, é soberba. A pergunta que fica é: será que dá? Será que ainda dá tempo para o Max Verstappen? Será que ele ainda consegue o 5º título mundial, sendo que a conta anterior era para ele vencer todas as corridas e o Piastri chegar em terceiro? Bom, o líder do campeonato não é mais o Piastri, é o Norris. Então, para onde que a gente tem que olhar agora? Para onde que o Verstappen tem que mirar? Para o Norris ou para o Piastri? Vamos ter essa conversa a partir de agora. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre as chances de Max Verstappen após o GP do México. Gostou do que viu no vídeo? Se inscreve no canal, dê o like, compartilhe, use o QR Code para fazer doação espontânea, enfim, faça tudo aquilo que vocês sabem muito bem fazer para fazer essa palavra seguir adiante. Então, a gente tinha dúvidas, algumas dúvidas, se o Verstappen poderia avançar mais do que o 5º lugar que ele conquistou no treino qualificatório. Ele bem que tentou quanto emparelhou com 2 Ferraris e uma McLaren logo na primeira curva, aquela polêmica primeira curva do GP do México, mostrando que o Verstappen não sabe brincar, ele vai para o dive bomb mesmo. Não teve punições pelas manobras, o que também eu entendo que, uma vez que tinha espaço, por que não, né? Se bem que ele não ia conseguir fazer a primeira curva com outros 3 carros à sua direita. Ele muito provavelmente sabia disso, mas, diferente de Lewis Hamilton, ele devolveu a posição e seguiu em frente, e as outras infrações ou supostas infrações não foram aplicadas ou não teve investigação sobre isso, então Verstappen fez uma corrida limpa neste aspecto. Ele sabia que tentar ter uma vantagem em pista, numa pista que é um pouco mais difícil de ultrapassar, era importante. Por isso até que adotou a estratégia de pneus médios e pneus macios no segundo trecho da prova. O que chama atenção é como ele gerenciou bem os pneus médios. Tudo bem, ele não foi pressionado boa parte do tempo enquanto estava com os pneus médios, o que fez com que eles durassem mais. Agora, ele esticou tanto o primeiro stint que fez com que o segundo stint com pneu macio, que desgastasse mais, também pudesse ser mais longo. E é impressionante como ele conseguiu tirar vantagem, tirar mais de 20 segundos de vantagem em relação ao Leclerc e ainda tentar pressionar o piloto monegasco da Ferrari para conquistar a segunda posição e aí descontar ainda mais vantagem em relação ao líder do campeonato, que neste momento é o Lando Norris por apenas 1 ponto. Essa habilidade do Verstappen, essa capacidade que ele tem de poder sair de situações de infortúnio, esse processamento mental que o piloto holandês tem, é o principal diferencial dele em relação a todos os outros pilotos do grid. Ele não é apenas rápido, ele não é apenas habilidoso, ele é inteligente. E ele precisa ser inteligente se ele pretende conquistar o 5º título mundial. E o Verstappen é o piloto que faz mind games dentro e fora da pista, é o piloto que trabalha em cima da declaração dos outros. A imprensa também às vezes levanta uma bola para ele cortar e isso faz com que ele use esse tipo de narrativa para poder ir minando os seus adversários de outras equipes. A gente sabe muito bem como é que o Verstappen trabalha essa altura do campeonato e, sinceramente,
Sinceramente, isso não tem nada de desonesto, tá? Não está dizendo nas regras que ele não pode fazer. E esse trabalho de mind games já afetou ao Lando Norris no ano passado e está afetando o Oscar Piastri nesse ano, porque o Piastri está quebrado. Alguma coisa se quebrou dentro do australiano, porque mesmo com todas as dificuldades do GP do México, e a gente sabe que elas existiram para ele não conseguiu entregar uma performance que estivesse no mesmo nível e na altura do seu concorrente, que, no caso, seu companheiro de equipe, que também é adversário na luta do título, que para muitos foi dado como carta fora do baralho. Eu, inclusive, dei o Lando Norris como algo descartado dentro da disputa do título, e aí desde que ele deu aquela declaração de que ele não estava mais preocupado tanto com o título mundial, que a prioridade na vida dele era curtir os amigos, curtir a família, enfim, levar uma vida mais leve, e ser campeão do mundo se tornou algo secundário ou consequência da sua primeira, como que eu vou dizer, do seu primeiro objetivo de vida. O Norris andou melhor, o Norris prevaleceu e o Piastri é quem está atrás neste momento. E o Verstappen olha para tudo isso com olhos de lince, esfregando as mãos e pensando: como que eu posso explorar isso a meu favor? Agora ele tem uma diferença que é menor, sim, em relação aos seus adversários, e ele continua com aquele lance de: se eu consigo descontar pelo menos 8 pontos em relação ao seu concorrente direto, no caso o Lando Norris, nesse momento o Lando Norris, isso pode mudar no GP de São Paulo, ele se torna campeão do mundo. E eu estou descartando as corridas sprint dessa equação. Se o Verstappen, a conta continua a mesma, o Verstappen vence todas as corridas regulares e o Norris chega em segundo, o Verstappen é campeão do mundo. Se o Verstappen vence todas as corridas e o Piastri chega em segundo ou terceiro, o Verstappen é campeão do mundo do mesmo jeito. É uma situação que eu não digo que é confortável para o Verstappen, porque se por um lado ele tem o controle da situação, só depende dele para ser campeão, por outro lado, ele ainda precisa ser um piloto perfeito. Ele precisa vencer 4 corridas de sequência, o que não é nenhum absurdo, o que não é algo impossível, levando em consideração essa Red Bull que melhorou desde que voltou das férias. Mas vai ser algo, como que eu disse no outro vídeo, em relação às vaias do Norris, vai ser algo efervescente, vai ser algo realmente muito divertido de se ver. O GP de São Paulo promete ser algo épico, e isso ainda mais interessante se for confirmada a previsão do tempo que especularam que vai ter, no caso, a chuva. Se a chuva se fizer presente, a gente sabe do que o Max Verstappen é capaz, principalmente em São Paulo, que é um circuito que ele domina, já tem várias vitórias por lá. Talvez a obra-prima de performance do Verstappen aconteceu justamente no ano passado, onde ele deu o checkmate no Lando Norris no campeonato. Então, vamos aguardar com muita paciência, muita calma. Nada está perdido para o Verstappen. É claro que ele poderia ter descontado mais pontos em relação à liderança, e aí, seja lá qual for o líder, mas ele nem precisa das corridas sprint para ser campeão. Basta ele vencer todas as corridas regulares e o Norris chegar em segundo. Minto. Ele vai precisar de uma corrida sprint, já que a diferença é um pouquinho maior, mas também, isso também é bem possível. Não é nenhum absurdo o Verstappen marcar 8 pontos na corrida sprint. Nenhum absurdo. Eu estava fazendo a conta, levando em consideração que a diferença não fosse de 36 e sim de 32. Vocês entenderam a conta, eu devo colocar um card no meio do vídeo me corrigindo antes que vocês me xinguem, dizendo que eu não sei fazer conta. E de fato, eu não sei. Apesar de eu trabalhar na área de exatas, com tecnologia, falar e escrever sobre isso, eu sou de humanas. Eu decidi seguir no jornalismo de tecnologia. Então, vocês entenderam. O Verstappen só depende dele ainda para ser campeão. E eu, se fosse ele, focaria em tirar pontos do Norris, já que o Norris agora é o vice-líder do campeonato. E não acho que esse cenário vai mudar tanto, a não ser que aconteça um verdadeiro desastre com o Verstappen. Não acho que vai mudar tanto. Tanto pelo fato do Verstappen ainda ter chance de ser campeão pelos próprios meios, pelo próprio esforço, quanto no cenário da McLaren, que não vai dar prioridade para nenhum piloto, porque
a gente conhece a cabeça do André Stella e do Zac Brown a essa altura do campeonato. Sorte do Verstappen, que do outro lado tem uma equipe que está dando preferência para 2 pilotos, quando neste momento um deles está muito melhor que o outro. Só a McLaren poderia entregar isso para você, não é mesmo?